Olá, família, como vai você? Bem-vinda! Gosto de ter a sua companhia. Gostamos todos aqui no Novo Tempo de recebermos você para um momento que é sempre feito com muito carinho, para te fazer bem, para fazer bem à sua família, para construirmos juntos, para aprendermos juntos. Deus abençoe a você. Nós temos vivido tempos bem difíceis, não é? Cada vez mais se torna necessário que eu e você aprendamos a lidar com tudo que nos vem acontecendo e de uma maneira muito rápida, exigente. E é muito comum que nós nos demos conta de que não temos muito controle emocional para enfrentarmos a vida. Já se deu conta? Quantas pessoas percebem que simplesmente não conseguem viver de maneira equilibrada quando alguma coisa muito tensa, muito dura lhe acontece? Mas a gente precisa cuidar para que nós sejamos senhores do nosso destino. Mas como seremos senhores e senhoras do nosso destino se nem conseguimos lidar com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções? Como é para você? Vamos falar sobre isso no programa de hoje? Manda aqui nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, que é Consultório de Família, também no nosso Facebook. Também estamos no nosso Facebook, você pode ali comentar, compartilhar, trazer aqui aquilo que está incomodando você. Já tenho aqui algumas questões e eu vou abrir daqui a pouquinho. Controle emocional, como é que você resolve aí? Quando as coisas estão difíceis, como é que você faz? Isso é importante de você considerar. Então, esperamos você aqui no Consultório de Família. Deixa eu dizer algo para você. Alguma coisa a gente precisa entender que não é necessariamente dizer que controla. Quando nós falamos em controle, alguma coisa já foge do controle agora. Então, eu quero convidar você a pensar em como nós podemos observar melhor o que nos acontece e aprendermos a gerenciar. O que acontece quando você se depara com uma situação inesperada? O que faz? Bom, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é termos a calma e a paciência, coisa que muitas vezes nós não nos programamos para ter. Como nós podemos encarar as dificuldades quando elas batem à porta? Será que não é o caso de nós, antes de que as coisas difíceis nos aconteçam, comecemos a refletir, a parar e pensar, e se for comigo? E se acontecer comigo? Ontem eu lia um texto bíblico a respeito de Maria, a mãe de Jesus. O texto bíblico diz que Maria ouvia o que acontecia e era dito a respeito de Jesus e ela fazia algo muito simples. Ela refletia em tudo que ela ouvia. Sabe algo que não nos ajuda de maneira nenhuma no controle das emoções ou no gerenciamento das emoções? É que nós não desenvolvemos a capacidade de refletir. Nós logo reagimos a tudo que nos acontece. Aconteceu, eu reajo, mas nós não refletimos antes de reagirmos. Nós não paramos para aprender com os erros dos outros, com os acontecimentos alheios muitas vezes a nós mesmos, mas como testemunhas que olham e aprendem com o fato. Nós simplesmente deixamos que a vida corra e então vamos ver o que será se me acontecer, mas não deve acontecer comigo. Acontece. O que você faz quando perdas brutas batem à sua porta? Talvez na hora nós não tenhamos mesmo condições ali de pensar naquele momento, mas a primeira sugestão do programa de hoje para você é aprender a refletir, aprender no curso da vida, parar e pensar, se for comigo ou tendo acontecido desta maneira, de uma próxima vez, como é que eu farei? Nós não podemos deixar que a vida simplesmente venha nos atropelando, como se nós não fôssemos senhores da nossa própria história. E somos. Somos capazes de tomarmos decisões previamente. Nós somos capazes de usar as nossas inteligências, e são muitas as inteligências, para nós estudarmos as próprias emoções e, especialmente, estarmos prontos de alguma maneira, já que nós não temos como controlar, administrar tudo na hora em que acontece, a sugestão para começarmos aqui a nossa conversa é aprender a refletir. Pensar antecipadamente, como fazer, como não fazer, o que eu estou sentindo, como eu reajo, como é a minha personalidade, como é que eu penso, como é que eu sou, como é que eu posso fazer melhor e diferente.
Eu vou convidar agora uma amiga, ela esteve com a gente participando no programa passado. Svitlana, aquela que nós combinamos de chamar de Lana. E ela vai responder agora uma pergunta que chegou pra gente e tem a ver com o controle das emoções, como eu falava agora. Era uma moça que dizia assim: por favor, me ajudem, eu não consigo me controlar. Como é que faz para ter o controle das emoções? Agora é a vez da Lana dizer pra gente como é que faz essa história de controle emocional. Conta aí, Lana. Para entender essa questão, precisamos entender primeiro de onde vêm as nossas emoções. Ansiedade, confusão, frustração, raiva, solidão, tristeza, alegria, etc. O que são elas? Como são produzidas? Quando faço essa pergunta em minhas palestras, normalmente as pessoas dizem que emoções vêm da situação e de experiências passadas. Ou seja, algo externo acontece e causa aquela emoção. Por exemplo, meu cônjuge deixou uma bagunça na cozinha e eu fico com raiva. Mas, quando olhamos para a pesquisa empírica, sabemos que não é bem assim que acontece. Veja, a psicologia cognitivo-comportamental, que é um dos modelos mais respeitados no mundo por oferecer tratamentos eficazes e rápidos, tem uma maneira muito bacana para entender essa questão. Nossas emoções, ou melhor, nossos sentimentos, resultam de pensamentos e não de situações externas. Vou provar isso para você. Por exemplo, meu cônjuge deixou uma bagunça, aí eu penso, tá vendo? Tenho que fazer tudo sozinha, ele não me ama, ele não aprecia nada que eu faço por ele. Com esse pensamento, o que eu vou sentir? Claro, eu vou sentir raiva, frustração, desapontamento e várias outras coisas. Mas se nessa mesma situação eu trocar ou gerenciar o meu pensamento, tornando esse pensamento mais racional e menos exagerado, o que vai acontecer? Veja a diferença. Eu reparo a bagunça, mas dessa vez eu penso: ok, a coisa tá bagunçada, mas é só eu pedir ajuda para ele, que ele arruma. Eu posso estar chateada, mas isso não significa que ele não me ama. A minha emoção agora, com esse novo pensamento, será bem diferente, não é verdade? Dessa vez, ainda que eu sentir um pouco de frustração, será muito menor. E vai aparecer outras emoções, por exemplo, tranquilidade ou confiança de que esse problema pode ser resolvido. Aqui é importantíssimo dizer que o pensamento deve ser verdadeiro e racional, refletindo a realidade objetiva e não alguma mentira positiva como está na moda. Então, o que me dá esse superpoder de controle emocional? O controle dos meus pensamentos. Só que temos um probleminha. Eu sugiro que você não consegue controlar seus pensamentos. Sabia disso? Faça esse experimento comigo. Vai lá, controle os seus pensamentos. Não pensa sobre o elefante cor-de-rosa. E aí, deu certo? Como foi? Claro que não, não deu certo. Com certeza, a primeira coisa que aconteceu na sua mente é que você viu, pensou, imaginou um elefante cor-de-rosa. Então, controlar não é uma opção. O que é que a gente faz então? Nós regulamos, nós escolhemos, nós gerenciamos nossos pensamentos e, como resultado, regulamos as nossas emoções também. Para resumir, então, controle emocional é um termo incorreto. Você não consegue controlar suas emoções, pelo simples fato que você não consegue controlar seus pensamentos. O termo deveria ser gestão emocional e não controle emocional. Porque quando você gerenciar seus pensamentos, você acaba também gerenciando suas emoções. Obrigada, Svitlana Samoilenko. Ela é mestra em andragogia, ela tem
toda uma experiência, especialmente em cuidar do aprendizado, das emoções dos adultos. É uma especialidade muito bonita, uma das especialidades dessa baita profissional que está nos ajudando com o tema de hoje aqui no Consultório de Família. Obrigada a você que está interagindo com a gente nas nossas redes sociais. Estamos ali no Facebook e também no Instagram. Muita gente já compartilhando o que está sentindo, o que está pensando. A Fabi diz que tem muita dificuldade. Ela diz, Darleide, eu enfrento duras sensações. Fora as críticas. Ah, minha amiga, crítica é abrir a janela, abrir a porta de casa e já tem alguém pronto para criticar. Fica tranquila, supera isso, porque é da modinha. Criticar nunca foi tão fácil, tão simples como é agora, pelo menos chegando até a gente com tanto impacto como faz agora por conta das facilidades. Meu choro de desespero é meu centro para não acumular e acabar pior. Você tem razão. Muitas vezes nós questionamos o chorar e nós dizemos não chora, não chora, mas o chorar faz sentido, o chorar tem o seu lugar. O que a gente não pode deixar é que este choro tome todo o espaço, o nosso tempo e a nossa vida só chorando, sem que você racionalize sobre o que está acontecendo e também decida que até de chorar tem hora para parar. Mas chorar, sentir, as emoções são pertinentes ao ser humano, não é? Não vamos negar, negar o que sentimos. Agora há pouco eu li o comentário de uma moça que ela diz que sente raiva agora nesse período da pandemia e ela sente vergonha. Mas é uma emoção e agora a gente só precisa parar e pensar, como bem dizia a Lana agora pra gente, como é que a gente vai trabalhar esse pensamento que gerou um sentimento, uma emoção, como é que eu vou pensar a respeito do que me está acontecendo agora. Não é simplesmente dizer, eu estou com raiva e sinto vergonha, é também alguma coisa de você dar um passinho para trás, parar e perguntar, refletindo sobre o que está acontecendo, por que eu estou sentindo o que estou sentindo e como eu posso fazer diferença a partir do que eu penso sobre esta situação de agora e que me causa raiva. Você entende? Você ouviu bem o que a Svetlana falou para nós? Não é bem o controle da emoção, é mais um gerenciamento dos pensamentos, porque a partir dos nossos pensamentos é que nós deixamos com que os sentimentos e as emoções tomem o curso que os nossos pensamentos nos deixarem que vá. Mas como é que você tem pensado a respeito da vida? Esta é a pergunta. Como você administra os seus pensamentos? Tem mais comentários aqui que está chegando para a gente das nossas redes sociais. A Drica diz, eu tenho controle sobre muitas coisas, mas emocional, infelizmente, não tenho nada de controle. Sofro demais com isso, principalmente quando o assunto é relacionamento. E relacionamento é o que pega, né? Daqui a pouquinho vou trazer mais um convidado, ele vai responder algumas perguntas também sobre relacionamento. A Svetlana ainda volta no programa de hoje, ela vai responder uma próxima pergunta de uma moça que quer saber como ter controle sobre o apetite. Ela é uma daquelas pessoas que se vê viciada em comer, não consegue controlar o apetite. E a Svetlana vai trazer ainda a resposta para esta pergunta no programa de hoje. Mais uma moça que diz que foi traída, perdoou, mas está muito triste porque simplesmente não consegue confiar no marido. Outra ainda vai dizer que não sabe o que fazer. O marido simplesmente vive com o celular na mão, coisa que acontece com mulheres também. As redes sociais, meus amores, têm causado muitos danos. As redes sociais têm deixado muitas pessoas distantes umas das outras dentro de casa, enquanto se conectam com outras bem longe, do outro lado ali. A Ju diz assim, desde que eu me separei, eu perdi o meu controle total e eu me irrito fácil. E aí eu choro. Mas não era o caso de a gente perguntar, por que mesmo você está chorando? E aí você vai dizer, ora, é desde que eu me separei. Então, nós vamos precisar trabalhar este sofrimento causado pela separação. É preciso você considerar como é importante que você pare e dê atenção à sua dor. Tem falado a respeito dessa dor com quem? Já pensou na possibilidade de procurar um profissional
da área da psicologia, do aconselhamento, alguém que possa te ouvir, alguém que ofereça a você um ouvido ativo, atento à sua dor. Quando nós falamos daquilo que está doendo, então nós temos melhor condição de ir deixando com que este sentimento, esta emoção vá se dissolvendo e os nossos pensamentos comecem a mudar a respeito daquilo que nos aconteceu. Você vai descobrir que a separação é dolorosa, mas sobrevive. Você vai sobreviver, aliás, você vai viver. Então continue falando com a gente, estamos aqui disponíveis para você. Entre em contato no nosso Instagram, tem gente ali deixando seus comentários, inclusive é muito bonitinho porque vai lá, alguém diz que está triste, aí o outro vai e aconselha, dá uma ajudinha, diz que está orando por você. Muito bem, segue o consultório de família no Instagram, você que ainda não é seguidor, e também lá no Facebook. Mais um lembrete, estamos no YouTube também, tá pessoal? Torna-se seguidor nosso nas redes sociais, se inscreve no nosso canal no YouTube, o programa é bom, depois você pode inclusive compartilhar com outras pessoas. Pode ser assim? Combinado? Muito bem, beijo para você, Ju, Sara, ela diz que está tão atribulada, é isso né menina, atribulada. Mas quem nesta vida não tem tantas outras histórias para contar? Agora lá vem aquela questão assim, ó. Trava melhor dizendo, meu marido está frio comigo e passa horas no celular. Lembra que eu disse para você? Já ouviu uma historinha assim? Estou com medo de ele ter outra pessoa, mas também tenho medo de descobrir a verdade. O que eu faço? Olha que interessante. Tem tanto medo aqui nessa relação, não é? Você percebe que há uma falta de conexão. Ele está frio, fica muito tempo com o celular, ela está com medo de ele estar se relacionando com uma outra pessoa, mas ela tem também medo de descobrir a verdade. Eu vou pedir agora que o Manassés Queiroz, que é terapeuta de família, nos ajude com uma resposta para essa moça que está aflita agora e com muito medo de o seu casamento não estar nada bem. E como de fato há sinais de que realmente alguma coisa precisa mudar. Manassés, fala com a gente. Olá, Darleide. Vamos então à resposta. Olha só. Então temos aí um marido que está indiferente, está frio na relação. E ele passa horas no celular então. E essa esposa está com medo de repente, descobrir uma traição. Olha, temos aí alguns elementos importantes para a gente avaliar nesse momento. Eu quero começar a minha fala dizendo o seguinte, a relação conjugal é de responsabilidade de ambos. Então, nós precisamos aqui chamar para a autorresponsabilidade de cada um nesta relação. Então, vamos avaliar a questão deste marido. O que está acontecendo com este marido? O que tem por detrás que está fazendo com que ele se sinta frio ou se comporte de forma fria nesta relação? Será que existe aí uma depressão? Isso precisa ser investigado. Algum sentimento de fracasso pessoal na relação? Alguma frustração muito pontual que dá para ser analisada, observada? Está acontecendo também nesta relação aí algum problema com pornografia? Ou simplesmente um problema de questão moral por um desligamento espiritual de sua relação com Deus? O que está acontecendo? Isso precisa ser avaliado, precisa ser identificado, diagnosticado, ok? Agora, do outro lado, da esposa, a esposa está com medo. Medo de, quem sabe, descobrir que há aí uma traição. Pode ser que essa esposa esteja simplesmente com uma visão distorcida e este medo está provocando tudo isso, não é? Por uma situação da infância de abandono que traz traumas emocionais importantes nesta área. Essa esposa começa a imaginar o tempo todo que ela vai ser traída. Então está supervalorizando alguns aspectos e isso pode estar causando uma certa frustração para o esposo e danificando a relação conjugal.
Isso também precisa ser avaliado. Como que essa esposa está se comportando na relação? De maneira reativa, agressiva ou completamente passiva? Bom, o ideal é que reagisse de maneira proativa e de uma forma diferente, quem sabe. Então, eu aconselho este casal a buscar uma conversa. A comunicação é fundamental. Um precisa apresentar as suas queixas, o outro também, para entenderem como vão formar esta complementaridade. Agora, se essa conversa saudável ela não está sendo possível, então é indicado, é recomendável que haja a presença de um terapeuta de casais para poder então auxiliar este casal por terem dificuldades muito importantes, ok? Então, este é o meu conselho, esta é a minha orientação. Obrigado, até mais. Obrigada, Manassés. Volta ainda no consultório de hoje. Veja, essa questão trazida por esta nossa amiga que traz a respeito do seu sentimento de um certo sentimento de rejeição até. Que situação dolorosa é quando um casal começa a viver um afastamento sem que se percebam que precisam de socorro, que precisam de ajuda. Quando um percebe, o outro se nega, faz silêncio, simplesmente se nega. E isso dificulta todo o percurso de que poderiam usufruir para melhorar, para crescer, para mudar, para fazer diferente. Às vezes um está chateado com o outro, está muito irritado com o outro, ou essa relação está se desgastando há muito tempo. É preciso encarar que alguma coisa precisa ser feita. É preciso simplesmente encarar que as coisas vão mal e simplesmente decidir que irão buscar ajuda. Mas acontece que parece que o amor simplesmente vai se esfriando e a relação vai morrendo e fica por isso mesmo. E o mais triste para mim, é que muitas destas situações acontecem entre pessoas cristãs também. Essa moça que me escreveu é cristã. O marido dela é cristão. Mas quando eu venho à palavra de Deus, eu vou ler, por exemplo, que está na primeira carta de João, capítulo 4, verso 16, que diz assim: Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais que perfeito. Eu posso ser muito franca com você? Mais uma vez, eu serei muito franca com você. O que está acontecendo é que em muitas famílias cristãs tem simplesmente faltado Cristo. O que acontece é que em muitos casamentos de cristãos está faltando um elemento básico, está faltando Cristo. São cristãos, mas sem Cristo. A experiência de viver a vida cristã sem Cristo dá que ficamos secos de amor. Ficamos desnutridos, inválidos, paralisados frente à vida, sem conseguirmos viver uma experiência verdadeiramente cristã. E há casais que vão dizer, mas é que o amor esfriou. Claro que o amor esfria. Sabe como o amor esfria? Esfria quando não há expressão de afeto, quando não há respeito, quando não há interesse um pelo outro, quando não há o cuidado de dar atenção ao outro. Amor, gente, é simplesmente como uma plantinha. Se você a deixa largada, ela vai se desenvolver como der. Se morrer por falta de água, ninguém pode deixar depois para dizer, como foi que ela morreu? Por que será que morreu? Óbvio, ela não foi cuidada, ela não foi tratada, ela não recebeu o que deveria receber para ser de verdade nutrida e dar frutos, sua beleza, por exemplo.
Quem foi que nos fez pensar que um casamento pode produzir alegria quando o casal não se faz alegre um para o outro? Quem foi que nos fez pensar que um casamento pode ir adiante quando há silêncio, quando deveria haver diálogo, quando há gritos em lugar de haver comunicação, quando há afastamento em lugar de haver aproximação, em lugar de haver amor expresso? Como é que se expressa amor? Como é que se expressa amor, minha gente? Quando nós namorávamos, por acaso, nós precisamos fazer um curso para saber como conquistar? Não, nós usamos o nosso melhor. Nós usamos a nossa beleza, o nosso charme, nossas palavras, nossos gestos, é tudo bem pensado, é a nossa melhor versão. Onde está a sua melhor versão? Morreu? Onde ficou? Perdeu-se? Como foi? Podemos voltar àquele tempo e pensar, como foi que eu fiz para conquistar? Foi assim, ficando de cara feia, emburrado, emburrada, com senhas no celular, com segredos, não me conte, não me fale mais nada? Foi assim? Não foi assim. Aí nós vemos a palavra de Deus e o texto bíblico diz muito claramente que se nós estamos em Deus e Deus está em nós, então o amor, o nosso amor se torna mais que perfeito. Volto a dizer, sabe o que está faltando aí no seu casamento cristão? Está faltando Cristo. Quando tem Cristo, tem amor, e esse amor se torna mais que perfeito. Marca aí na sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 4, exatamente no verso 16. Porque Deus é amor. Se este casal teme a Deus, ama a Deus, então amor sabe-se exatamente onde buscar. A fonte é Deus. Nós precisamos dar um basta em tantos relacionamentos ditos cristãos que estão vivendo como se não conhecessem a Deus. Mas é isso mesmo. É que muitas vezes nós vamos nos perdendo de Deus também. Vamos nos afastando de Deus também. Vamos nos negando de convivermos com Deus. E então já não é exatamente Deus está em mim e eu estou em Deus. Mas à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais que perfeito. Lembra disso? Amor mais que perfeito. É o que eu desejo para você e para sua família, amor mais que perfeito. Você pode trabalhar o romance, as alegrias, os momentos juntos, esse tipo de coisa que a gente sabe que agrada e que faz tão bem. Ah, também devo lembrar a você, hein? Ei, presta atenção numa coisa. Desprezar os seus dentro de casa é ser pior que os incrédulos, diz a palavra. Abandonar a sua mulher, relegar o seu marido, desprezar o que é sua carne, que é parte de você, que é seu compromisso e sua aliança, é pecado. É pecado. Preciso dizer para você não se esquecer, é pecado. É pecado deixar que morram do nosso lado quem está precisando de amor e nós deixamos morrer a míngua. É pecado. Nós vamos para o intervalo e já voltamos daqui a pouquinho. Mais você, mais participações, mais perguntas suas. E os nossos convidados voltam aqui para responder. Por exemplo, falta de controle com apetite. Manassés ainda vai responder para a gente ao caso de uma moça que perdoou a traição do marido, mas agora está com dificuldade de conviver. O que faz? É rapidinho, já estamos de volta. Até já. Oi, amores, voltamos aqui no nosso consultório, bem-vindo e bem-vinda. Muita gente comentando a respeito de como gerencia a vida e a maior parte dos comentários também vem dizendo que não está conseguindo. Por exemplo, tem uma mãe que está com uma filha adolescente que, segundo a mãe, não está conseguindo administrar esse tempo da adolescência da sua filha. Outros dizendo a respeito de relacionamento, marido, mulher, namorado, enfim. Deixa eu só lembrar uma coisa a mais para você, enquanto a gente vai trabalhando essa questão. Veja bem,
A gente precisa conhecer a si mesmo e pensar em como lidar com aquilo que neste momento nos está incomodando, como eu bem disse lá no comecinho do programa, como é que você antecipadamente se previne para não perder as estribeiras? Mãe, você sabe que a sua filhinha está no momento, numa fase desafiadora para você. Não significa que é um problema, não significa que ela seja uma menina má. Ela é uma menina que está se tornando uma moça, que está se tornando uma adulta e que este relacionamento, neste período, tende a ser um pouco mais desafiador do que era antes, quando você dizia, fica quieta, faz o que eu mando, faz o que eu quero, leva daqui, leva para colar, se era. Mas fica mais difícil, não é? Então, que tal você parar e pensar assim, bom, os meus gritos não estão me ajudando, não estão me trazendo paz, não estão resolvendo essa questão. Como é que eu faço? Vamos estudar, vamos ler a respeito. Como é que lida melhor com esse período da adolescência? Vamos chamar essa menina, vamos conversar com ela, vamos gastar tempo com ela, gaste tempo com seus filhos. Sentem-se juntos, dialoguem, deixe o seu filho falar, deixe o seu filho se expressar, escute mais o seu filho. Isso não significa que ele vai mandar em você, que ele vai agora ser o mandão da casa, o tirano da casa. Não, você simplesmente também não vai perder a sua autoridade. Você vai criar conexão com esse filho. Os seus gritos ajudam em alguma coisa? Não, né? Então precisa fazer diferente, tá bom? Bom, deixa eu lembrar aqui para você que nós temos revistinha e eu sempre lembro para você, porque tem sempre gente nova que ainda não sabe que nós temos um presente para você. É a revista Entre Família. Tem 13 lições aqui que nós mandamos para você de presente, é só entrar em contato com a gente. O nosso telefone está aí na tela, 021 27 31 21, 021 27, não, 0 operadora 12, 21 27 31 21. Aí você diz assim, olha, lá no consultório de família, temos a revista Entre Família para mandar para você de presente e eu quero então, tá bom? Nosso WhatsApp também pode ser agora para você pedir a sua revista, o DDD é 12 98244 4449, tá bom? 12 98244 4449. Tá fácil esse número. Então anota aí, manda o seu pedido, nós vamos mandar para você de presente. E aqui uma das lições é justamente assim, ó, o amor acabou. E agora? Queremos ajudar você dando dicas fundamentais para o amor voltar ao seu lar. Porque tem isso, né? Tem amor que não acabou. É assim como aquela brasa que meio que deu uma apagada, juntou cinzas por cima, mas se for lá, der uma sopradinha, acredite, esse amor vai voltar. Sabe o que é esse soprinho na brasa? É o cuidado, as atenções, as primeiras atenções, o jeito com que vocês faziam para o outro sentir-se bem. É só voltar às primeiras atenções, não é, gente? Voltar ao primeiro amor. O que você acha? Não é uma boa dica? Vamos às nossas redes sociais, você que está comentando com a gente lá no nosso Instagram, no Facebook também. Obrigada por ser seguidor nosso, por estar conosco nessa família virtual. A Helena diz assim, nesse isolamento eu me descontrolei de raiva, inclusive já havia até comentado a respeito do que ela disse pra gente antes, né? A Fernanda diz, quando eu faço pedidos de ajuda e não recebemos, o que acontece? A gente pede ajuda para outros. Se alguém não te ajudou, vamos pedir ajuda para outros, mas precisamos lembrar de uma coisa, pediu ajuda mesmo ou criticou, reclamou? Porque tem isso, às vezes a gente pensa que o fato de dizer assim, eu não aguento mais, tá tudo nas minhas costas, sobra para mim. Você acha que está pedindo ajuda? Você não está pedindo ajuda. Você pode estar criticando, pode estar reclamando, murmurando, expressando sua raiva, mas pedir ajuda que é bom, não pediu. É importante a gente considerar se nós estamos comunicando exatamente o que nós queremos comunicar, tá bem? Vamos agora a uma questão que repetidas vezes chegam para nós, veja bem. Essa moça vai dizer assim, olha, eu tenho muita dificuldade de controlar, de gerenciar o meu apetite, não é?
já que nós estamos entendendo que não é necessariamente controlar, mas gerenciar, pensar, refletir, buscar estratégias, dar um jeito de a gente mudar aquilo que nos está incomodando. Então tá bem, tem uma moça extremamente incomodada e ela diz: como eu faço para ter controle sobre o meu apetite? Como é que eu faço? Eu já fiz terapia, eu já procurei ajuda, mas eu não consigo. Comer é o meu vício. Então vem cá, Svitlana Samoilenko, nos ajuda aí. Como é que a gente orienta esta moça que, como outras aqui, tem falta de gerenciamento do apetite e se vê viciada em comida? Ajuda aí. Quando eu recebo perguntas como essa, penso em várias possibilidades de respostas. Mas existe uma sugestão interessante que eu poderia oferecer: a questão da disciplina. Quando ouvimos essa palavra, muitas vezes imaginamos algo chato, imposto, como por exemplo uma punição para uma criança desobediente. É claro, quando nós cobramos esse tipo de disciplina de nós mesmos, seja na dieta, nos estudos ou em qualquer outra área da nossa vida, a única coisa que ela nos garante é o fiasco completo. Quero oferecer aqui um ponto de vista diferente. Entenda que a palavra disciplina vem da palavra discípulo. Discípulo do quê? De uma pessoa, um princípio ou de um valor. No caso do nosso relacionamento com a comida, quais princípios ou valores seriam relevantes? Autoimagem saudável, leis da saúde física e significado da minha vida em geral. Por exemplo, a disciplina seria natural se eu pensar algo assim: eu sou filha de Deus, criada para viver a missão única que Ele tem para mim. Para fazer isso, preciso de um corpo e uma mente saudáveis. Então, escolho livremente a me alimentar conforme as leis de saúde. Essa escolha, ela é livre, não forçada. Ela é motivada pela compreensão de como funciona o meu organismo. Eu gosto do meu corpo, eu agradeço por ele e cuidarei dele diligentemente. Se eu me alinhar com esse princípio de saúde física, eu não somente terei um relacionamento saudável com o alimento que eu consumo, mas também farei exercício físico sem ter que me forçar para isso. Eu vou garantir também sono restaurador e suficiente. Vou garantir acesso regular ao ar livre, luz solar, vou tomar água o suficiente, etc. Então, a chave é em mudar a percepção de quem eu sou, por que eu estou aqui e para qual missão Deus está me preparando. Com esse alinhamento, ser uma discípula dos princípios de saúde será natural para mim. Eu espero que ajude. Ajuda sim, Svitlana. Muito obrigada. Muito bom ter sua participação aqui. A Svitlana que fala com a gente lá de Curitiba. Ela respondeu a estas perguntas que chegaram para a gente previamente. E muito obrigada a você. Te convido outras vezes para voltar aqui, tá bom? Beijo. Veja, vamos comentar aqui um pouquinho a partir de uma leitura muito especial que eu indico para vocês. O livro Mente, Caráter e Personalidade. Tem o volume 1 e temos o volume 2 também. Este livro você encontra, ou estes livros você encontra na Casa Publicadora Brasileira, pelo site cpb.com.br. É um daqueles livros assim de cabeceira, é um título daqueles que não pode faltar, pelo menos para mim. É um tema riquíssimo, Mente, Caráter e Personalidade, ou melhor, um título que eu indico para você, para que seja uma leitura aproveitada. Um dos capítulos, que é exatamente o capítulo 9, vai dizer que a nossa mente é a capital do corpo. Veja, quando esta moça nos pede ajuda, porque ela, como outras pessoas que nos escrevem, falando da sua descompensação emocional, parte do cuidado que nós devamos ter com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com a convicção de quem nós somos e que está aqui enraizada em crença, em entendimento, em compreensão a respeito da vida.
Pergunta número 1. Quem é você? Por que você nasceu? Qual é o propósito da sua vida? Fiz 3 perguntas. Tomando esta última pergunta, qual é o propósito da sua vida? Você nasceu para comer? O propósito da sua existência é comer? Sua existência é muito mais que isso. O que está descompensado em termos de emoções que leva você a fazer uso do alimento, por exemplo, como outros usam de drogas, para dar sentido à vida? É isto mesmo? Então não seria o caso de nós perguntarmos: o que está me faltando para me dar sentido à vida, que eu desconto na comida como se ela fosse preencher as minhas alegrias? O espaço das minhas alegrias, o espaço da minha razão de existir. É alguma coisa que está fora do lugar. É alguma percepção inadequada de você e da vida. É alguma falta de compreensão que você precisa cuidar, antes de tudo, daquilo que está em sua mente a respeito de você, a respeito da vida, a respeito do propósito para o qual você veio a existir. Nós nos esquecemos disto. Nós nos fiamos naquilo que o mundo diz que nós devamos ser. Que devamos ser bonitos, belos, de sucesso, homens e mulheres incríveis, que façam fotos belíssimas, que tenham corpos esculturais, corpos que são belíssimos, aplaudidos como padrão. E nós vamos sendo moldados por aquilo que o mundo diz que é bom, bonito e que deva ser o nosso objetivo de vida. Quando nós não alcançamos, então nós descobrimos: não sou feliz. Quem sou eu? Um mero mortal, infeliz. Não tenho o que todo mundo tem. Veja, meu casamento, meus filhos, minha casa, meu trabalho. Eu não consegui, eu não fiz, eu não sou ninguém. Ei, quem é você? Você nasceu por quê? Alguém pensou, planejou e sonhou com você. E não vale dizer que foi seu pai ou sua mãe. Alguns falham em esperar e ter dado aos filhos o melhor que podiam. Mas Deus, antes de tudo, pensou em você vir a existir. Há um propósito. Isso vai dar sentido à vida quando você descobrir por que você veio a existir. Não foi para sofrer. Apesar dos sofreres da vida, você pode descobrir que você ainda pode fazer a diferença e verdadeiramente existir. E como eu disse, neste livro Mente, Caráter e Personalidade, tem um capítulo especialmente sobre a mente. E esse capítulo vem dizendo que a mente é a capital do corpo. É a mente que controla todo o corpo. Nós devemos dar mais atenção à mente e, por assim dizer, também aos nossos pensamentos. O que você pensa a respeito de si? O que você pensa a respeito da vida? Existem hoje muitos inválidos, diz aqui, que assim permanecerão porque não se convencem de que seu modo de viver não é o melhor. Nós precisamos nos dar conta de que aqui, cuidando da mente, a gente pode mudar tudo. Dando atenção à qualidade dos nossos pensamentos, abrindo a visão de mundo a partir daquilo que nós construímos enquanto pensamentos, bons pensamentos, bem gerenciados, bem centrados, nós vamos então conseguir mudar nossa vida. Mude os seus pensamentos e você vai conseguir mudar a sua vida. Será o seu destino na direção em que você conduzir os seus pensamentos. Os nervos do cérebro que se ligam com todo o organismo são o único meio pelo qual o céu pode comunicar-se com o homem e afetar o seu interior. Onde deveria estar a nossa atenção? Na qualidade dos nossos pensamentos, na saúde da nossa mente
E se nós tivermos este cuidado e fizermos este gerenciamento, nós seremos mais vitoriosos do que temos sido até aqui. Você anda acreditando em mentiras a seu respeito, não é? Andaram dizendo para você que você não era merecedor de ser feliz ou merecedora de ser feliz e você acreditou, não é? Disseram que você é feio, feia, que você é incapaz, que você não merece isto ou aquilo. É tudo mentira. Pensa comigo. Deus o Criador, não é o destruidor. O destruidor é Satanás. Deus, o Criador, quando Ele te criou com vida. E veio Jesus e ainda te ofereceu mais vida. Ele falou de vida em abundância. Pense nisso. Pense no que Deus tem para você. Pense no propósito de Deus para a sua vida. Pense. E a partir dos seus pensamentos melhor gerenciados, melhor cuidados, centrados na palavra e no poder de Deus, eu garanto para você, sua vida muda. Porque seus pensamentos serão levados, conduzidos pela luz do amor de Deus. Agora você não será mais escrava de comida nem de coisa alguma. Você será livre. Porque o seu pensamento, a sua mente, a sua vida estará a partir da sua experiência em reconhecer uma verdade. Você é amada, amado de Deus e Ele tem o melhor para você. Você pode. Agora eu quero convidar de volta aqui o Manassés, que é terapeuta de família, e ele vai responder uma das perguntas que chegaram aqui para a gente, uma daquelas pessoas que estão passando por dificuldades no relacionamento, e é aquele caso da mulher que foi traída, perdoou, mas agora ela não está conseguindo conviver, está difícil. Por exemplo, ela não consegue confiar. O que faz? Muitos vivendo casos semelhantes. Manassés, como é que a gente faz? Como é que a gente ajuda essa amiga que pede aqui para a gente dar uma luz para ela? Então, Darleide, nós temos aqui uma esposa que foi traída, conseguiu liberar o perdão, mas não conseguiu se reorganizar emocionalmente, está se sentindo muito estranha nesta relação. Ok, então vamos analisar algumas coisas. São 3 pontos. O primeiro ponto é o processo do perdão. O processo do perdão diante de uma agressão tão profunda, né, da área emocional, que é a traição, que é tremendamente humilhante isso, e arrasa com as emoções. E a mente, ela fica bem emocionalmente desorganizada. E entra-se no processo de luto, é um processo de luto. E o luto vem primeiro uma negação da realidade e depois vem uma revolta tremenda. E aí, finalmente, se consegue uma reorganização dos sentimentos. Isso leva tempo. E esta reorganização dos sentimentos, ela também depende muito do outro, daquele que realizou a traição, até que ponto ele está sendo humilde e solicitando este perdão e buscando a recuperação dessa relação, ok? Então, esse é o ponto, Quando se consegue, então, liberar o perdão, entra-se numa nova etapa. Liberou-se o perdão, a primeira etapa resolvida, mas a segunda etapa é a recuperação da confiança. A confiança continua quebrada e confiança é algo que não surge da noite para o dia com uma palavra. Então, nesse processo da recuperação da confiança, também é muito importante que este marido que realizou essa traição esteja disposto de uma forma muito humilde, a se submeter às novas condições, para que o fruto do seu arrependimento possa ser percebido e isso possa se constituir como uma prova para sua esposa de que realmente houve uma restauração. Então,
Não dá mais para ficar no celular como antigamente, não dá mais para ficar frequentando alguns lugares como antigamente, não dá mais para ter alguns amigos como antigamente. Existem algumas regras aí que serão acordadas entre o casal. E quanto mais disposto o cônjuge traidor estiver de demonstrar a sua recuperação, mais rápida ela será e mais gratificante. Agora vem a terceira etapa. A terceira etapa é a etapa da vitória. É a etapa em que o casal realmente se vê plenamente recuperado. Entretanto, houve um incidente muito dramático do ponto de vista emocional, e sempre deverá haver uma atenção muito especial nesta manutenção, ok? Para que não haja a reincidência, ok? Deus abençoe vocês e até a próxima. Obrigada, Manassés, muito obrigada. Ótima resposta. E essa é uma pergunta muito legítima. Uma coisa é perdoar. Outra coisa é você agora aprender a lidar nesse processo de recuperação da confiança. Afinal, uma traição causou uma ruptura na confiança, causou um estrago e agora vai precisar de tempo. Então, muito bem dito, muito bem colocado. Mas sabe, eu também preciso considerar com você que não é fácil. Então eu devo te dizer que é alguma coisa urgente que você também pare para ter um encontro muito só seu com Jesus. Jesus entende de traição. Jesus sabe bem de traição. Porque é exigir demais que você simplesmente perdoe e que as coisas voltem ao seu normal. Que normal? Não tem como ser normal agora, porque vai precisar de um tempo, inclusive, para você se recuperar. Nós, muitas vezes que cercamos pessoas que foram traídas, nos apressamos em dizer perdoa ou isto ou aquilo. Calma, é como ter sido atropelado. É como ter sido arrebentado num atropelamento e estar ferido, muito ferido. Precisa de ajuda, precisa de tempo para se recuperar. É isso mesmo, tempo para se recuperar. Eu quero aproveitar, porém, esta situação para dizer algo mais. Casais, por favor, previnam-se de ferir um ao outro desta maneira e de outra maneira qualquer. Queridos, onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Será que vai acontecer mesmo o que está predito que possivelmente, se nós continuarmos como nós estamos, quando Sodoma se levantar, teremos que pedir desculpas a Sodoma? Porque está se tornando absolutamente nefasta a vida entre muitos casais. Adultério, imoralidade, quebra do voto conjugal, quebra da aliança, como se fosse brincadeira. Você sabe o que é arrebentar o coração de alguém com a traição? Você sabe o que é arrebentar o coração de uma mulher ou de um homem que tinha expectativa de estar casado para sempre, e mesmo com os altos e baixos, com estas coisas que acontecem nos casamentos e que desgastam muitas vezes por falta de sabedoria, por incompatibilidade de gênios, sabe estas coisas assim? Mas, por favor, daí a deixarmos que a vida simplesmente tome o curso do afastamento e os dois se tornam irreconhecíveis um para o outro. E aí logo aquela oportunidade de conhecer alguém que não falta, não é? É amiguinho no trabalho, amiguinha, trocas de mensagens, amiguinhos nas redes sociais, brincadeirinha, uma curtida, uma piadinha, um gracejo, uma oportunidade escancarada para quem está carente, carecendo de um ombro. Ai, me faz tão bem. Por favor, somos carentes mesmo, somos fracos mesmo. A carne é mesmo fraca.
Por isso nós precisamos vigiar, cuidar, para que não tenhamos que estar apagando incêndio toda hora. Pense nisso, leve isto muito a sério. Peça a Deus misericórdia, viva a sua aliança conjugal para a glória de Deus. Amém? Quero lembrar uma coisa a você, quero dizer algo para você. Nós temos aqui na Novo Tempo, além do consultório de família, o Entre Família, que acontece todos os dias à tarde, das 2h30 às 4 da tarde. E é um programa que tem uma variedade de temas e é diário, é de segunda a sexta-feira. Pois agora, nesta semana, completa 1 ano de Entre Família no ar. E nesta sexta, nós estaremos fazendo uma live. O consultório de família também estará lá, junto com o Cris, com a Carol, com toda a produção. Nós vamos fazer uma live especial de 1 ano de Entre Família aqui na Novo Tempo. E eu convido você a participar. Ali nós estaremos falando sobre comunicação para os casais, estaremos falando sobre estes temas pertinentes aos bons e felizes relacionamentos. Então eu convido você às 8h30 da noite, não é, produção? Nesta sexta, dia 3, às 8h30 da noite, uma live especial com a participação também do Dr. Lamarques, que vai participar com a gente. Ah, que saudade dele! Ele é um terapeuta de família, conselheiro maravilhoso, mora nos Estados Unidos, já fez muitos programas aqui com a gente, você vai gostar. Então não perca, 8h30 da noite, nesta sexta-feira, dia 3 de julho, nós faremos uma live muito especial para você, celebrando 1 ano do Entre Família. Beijo grande, obrigada pela companhia. Voltamos na semana que vem com mais um consultório. Beijo, até lá.